Seguinte, nessa aula a gente vai continuar construindo o algoritmo de metrópoles, que se vocês forem lembrar, a gente estava aqui no cálculo da energia associada, né? Em caso, alterar o valor do spin e calcular a diferença de energia. E anteriormente a isso, né, calcular a energia associada, porque os outros passos a gente já tinha feito, né? Então vamos prosseguir aqui, ó. Seguindo, a gente tinha parado bem aqui, ó, trocando o spin e mudando a energia. Vamos recordar que o hamiltoniano do sistema que a gente está considerando, ele é esse daqui, em que aqui esse termo passa energia de cada ligação entre os sítios e esse aqui é energia de cada sítio. E esse IJ aqui, né, seria a notação para a soma entre vizinhos. E J, no caso, para recordar, é a constante de acoplamento e ela vai medir justamente a intensidade da interação entre esses spins, em que já o sinal, por sua vez, vai indicar se é uma interação ferromagnética, se for mais é ferromagnética, e se for menos vai ser antiferromagnética. Já B seria o campo magnético externo, sigma I é a configuração do spin, se é mais um ou menos um. E reparem, quando o spin de um determinado sítio ele flipa, ou seja, ele muda o seu valor, a gente vai ter uma mudança de energia do sistema, que é justamente a diferença de energia entre o estado final e o estado inicial, em que essa mudança de energia entre o estado final e inicial, ela pode ser dada dessa forma aqui, ou dessa forma aqui, fatorando o sigma i, em que eu vou explicar como é que obtém essa equação aqui, tomando um exemplo. Então, vamos considerar aqui, ó, que a gente tem aqui nossa rede, por exemplo, e aí vamos pegar uma posição ali na nossa rede, em que, por exemplo, aqui, ó, a gente vai considerar esse spin aqui e que somente ele vai fazer o flip, né? Em que a gente tem aqui o spin do meio, que está para cima, e a gente vai considerar que ele vai mudar para baixo, e os outros spins eles vão permanecer como estão. Então aqui a gente tem 3 spins para cima e um spin para baixo, eles vão permanecer dessa forma. E aí vamos calcular a energia do sistema antes e depois, e tomar a diferença de energia no final. Então a energia de antes, qual que vai ser? Bom, aqui, ó, no primeiro termo, é isso daqui, ó, em que esse sigma i aqui, por exemplo, ó, vai ser o valor do spin do sítio que a gente está interessado, né? Então aqui, ó, o sigma i é 1, nesse caso aqui, e o sigma j vai ser a soma do spin vizinho. Então vai ser sempre assim, ó. O sigma i vai ser energia, vai ser o spin, perdão, de um determinado sítio, e aqui o sigma j vai ser a soma dos spins vizinhos a ele. Então aqui sigma i tá para o spin do sítio do meio está para cima, então aqui sigma i é 1. E a soma dos vizinhos vai ser o quê? 1, 1, 1 e menos 1, né? Porque a gente tem 3 spins para cima e 1 para baixo, então aqui a gente tem a soma, né, sigma j, aqui menos j, multiplicando isso, e aqui menos b vezes 1, que é o sigma i, que aparece aqui, né? Vai dar para a gente a energia do sítio, em que o spin daquele sítio ali é para cima. E aí, fazendo isso, a energia do estado antes é menos 2j menos b. Né? Fazendo essa soma aqui, a gente tem menos 2j menos, 2, menos b. E aí, em seguida, ó, considerando que esse spin flipou, a gente vai ter agora, por sua vez, que o sigma i ele vai ser menos 1. O valor do spin ali vai ser menos 1, então a gente introduz aqui o menos 1, e aqui vai ficar, então, menos 1 também multiplicando o menos b. Só que aqui, ó, a soma dos vizinhos, ela permanece a mesma, conforme vocês podem reparar aqui. Então vai ficar, fazendo as contas, mais 2j mais b energia do estado depois. E aí, como é que a gente calcula a mudança de energia? Toma a energia do estado final menos a energia do estado inicial. É d menos EA. E ΔE, aqui no caso, vai dar, se a gente pegar esse e subtrair desse, 4j mais 2b. Então a mudança de energia, ela é 2ED, ou seja, 2 vezes a energia do estado final, em que a gente pode generalizar isso daqui justamente para essa expressão aqui, ó, 2 vezes a energia do estado final. Basicamente, 2 vezes, né, o valor aqui do hamiltoniano, só que positivo, né? Aqui com mais J e mais B. Então, aqui a gente pode generalizar esse resultado que a gente obteve aqui dessa forma, porque vocês vão ver que, de fato, essa equação aqui, ela vai reproduzir todas as possibilidades de mudança de energia que a gente vai ter. Em que, voltando então à nossa fórmula, é justamente essa daqui que vocês estão vendo aqui.
E aí aqui, ó, eu só fatorei o sigma-i, porque se vocês forem reparar, ó, lembrem, o sigma-i está aqui, ó, ele aparece aqui e aqui. A gente pode simplesmente fatorar ele, né? E aí fica dessa outra forma aqui, né? Com o sigma-i fatorado. E, portanto, note que para a gente saber a mudança de energia, precisamos saber a soma dos spins vizinhos de determinado sítio. E como é que a gente vai fazer para construir isso e implementar no nosso algoritmo? Bom, se a gente quer a soma dos spins vizinhos, a gente primeiro atribui um símbolo a isso, né? NN_val_sum aqui, e pega os valores dos spins vizinhos. Então, para pegar os valores dos spins vizinhos, a gente usa aquilo que eu tinha falado na aula anterior, né? Aqui, ó, seleciona as posições, os valores dos spins, né? No caso aqui, o valor do spin do vizinho de cima, do vizinho de baixo, do vizinho da direita e do vizinho da esquerda. Aí a gente soma tudo isso aqui, ó, né? Somando tudo isso, a gente vai ter a soma dos spins vizinhos ao sítio I1 e 2. E agora, né, conforme a gente obteve a soma dos spins, a gente precisa introduzir ela na nossa mudança de energia, né, porque ela é só um dos ingredientes da nossa mudança de energia. E como é que a gente introduz? Bom, vamos pegar aqui, ó, 2 vezes sigma-i, lembrem-se, pode ser fatorado, né, dessa forma aqui. Sigma-i é o quê? É o valor do spin naquele sítio, né? Ou seja, aqui no nosso caso, no sítio do meio. Em que, então aqui, ó, lat 1 e 2, em que aqui é o valor do spin desse sítio I1 e 2, vezes, né, o que está justamente entre parênteses aqui, J, que a gente vai definir, né, a gente vai passar no nosso algoritmo, vezes a soma dos spins vizinhos, NN_val_sum, que é justamente, né, esse sigma J aqui, em que NN_val_sum a gente acabou de definir, mais B, que é o campo magnético, né? Bmag aqui é o nosso símbolo de campo magnético, em que essa daqui vai ser a nossa diferença de energia. Em que, além disso, feito isso, ou seja, implementada essa mudança de energia, vai ser interessante para a gente otimizar o nosso código e o tempo computacional, que a gente vai ver que no modelo Disney vai ser bem importante a gente ter isso otimizado. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar já os valores possíveis para mudança de energia, porque se vocês forem reparar, não vão ser todos os valores possíveis para mudança de energia, uma vez que eu fixar quem que é o campo magnético e quem que é o J, né? Porque assim poupa o algoritmo de ter que calcular ΔE sempre que ele for executado, ou seja, passando os valores de energia, ele já tem ali quais são os valores e aí poupa de executar ΔE toda vez que o algoritmo rode. E isso daí é justificável somente por quê? Porque nesse caso aqui a gente está tratando de um problema relativamente simples. Em problemas mais gerais isso não vai ser possível. Agora, para fazer isso, reparem, a gente tem o quê? 6 valores possíveis para a soma dos valores dos spins vizinhos a um determinado sítio, que são esses 6 valores aqui, ó, 4, 2, 0, menos 2 e menos 4. De fato, ó, se vocês forem reparar aqui, vamos analisar todas as possibilidades da soma dos spins vizinhos e aí, consequentemente, como isso vai refletir na mudança de energia, né? Reparem aqui, ó, que de fato, ó, a única variável aqui, né, que a gente vai de interesse, né, que a gente está tratando aqui, né, que vai refletir no caso na mudança de energia, porque isso daqui vai ser fixo, né, isso aqui vai ser fixo, isso aqui vai ser aleatório de acordo com a rede, né? Mas o que vai, de fato, passar a mudança de energia vai ser essa soma dos spins vizinhos. Então repare, a gente só tem aquelas 6 possibilidades. Por quê? Porque suponha que, por exemplo, todos estejam para cima. Ou seja, up, up, up. Então aqui vai ser 1, 1, 1, 1. Então 4, né? Aí, aqui nesse caso, em que está 3 para cima e 1 para baixo, vai ser 2, porque vai ser 3 menos 1. Agora, suponha que tenha 2 para baixo, vai ser 2 menos 2, vai ser 0. Agora, suponha que tenha 1 para cima e 3 para baixo, vai ser menos 2, porque aqui vai ser menos 1, menos 1, menos 1, com 1, menos 2. E aí, suponha que estejam todos para baixo, menos 4. Então, de fato, a gente só tem esses 6 valores possíveis aqui de soma dos spins vizinhos. E aí agora a gente
sabendo disso, vai passar esses valores possíveis para a mudança de energia. Porque se vocês forem reparar, ó, a mudança de energia ela é uma função do spin naquele sítio e da soma dos spins vizinhos. Porque isso aqui vai ser aleatório, né? E isso aqui também vai ser aleatório, né? Mas a gente tem que esses valores são fixos. E porque a gente só tem essas possibilidades. Então aqui, ó, para o caso em que o valor do spin em um determinado sítio for 1, a gente pode ter a soma como sendo 4. E isso aí vai ser então igual a, no caso, então a mudança de energia vai ser 2 vezes campo magnético mais 4 vezes J dividido pela temperatura. Já vou falar o porquê que a temperatura apareceu aqui do nada. E em seguida aqui, ó, a gente tem que a soma pode ser 2 e o spin pode continuar sendo 1, então a gente implementa dessa forma e assim em diante para os outros casos, né, em que a soma é 0, menos 2 e menos 4. E o spin ele continua sendo 1. Agora o spin ele pode ser menos 1 e a gente ainda assim pode ter todas aquelas somas de vizinhos. 4, 2, 0, menos 2 e menos 4. Só que aí dessa vez, ó, o spin sendo menos 1, aparece um menos aqui, né, se vocês forem se lembrar, que é o valor de aqui sigma i. Né? Então sigma i sendo menos 1, né, aqui ó, sendo menos 1 vai ficar menos 2 vezes isso daqui, né, que vai depender justamente de quem que é a soma dos vizinhos. E beleza, então aqui a gente tem todas as possibilidades de mudança de energia a depender do spin no sítio. Por que eu coloquei o fator T aqui? Porque no algoritmo de metrópoles, em geral, a gente vai estar interessado em analisar algumas coisas, como por exemplo o calor específico, que eu não vou tratar, mas pode ser interessante analisar também no contexto de algoritmo, no contexto de modelo de Ising, transição de fase e etc. Então, por exemplo, para analisar transição de fase, é interessante a gente ter temperatura. E por isso que esse fator T ele foi incluído aqui, porque esse fator T ele vai ser a temperatura do reservatório térmico em que a nossa rede de spins vai estar. Então a gente tem a nossa rede de spins, ela não está isolada, digamos assim, ela está num ambiente com uma determinada temperatura. E aqui então a gente introduz a temperatura na nossa diferença de energia, dividindo dessa forma, dadas as equações pertinentes aqui do nosso problema. E em que, conforme a gente vai ver, né, esse T ele foi incluído aqui, né, porque, novamente, a gente tem a presença de um reservatório térmico e também a gente precisa incluir esse T aqui, dado o resultado oriundo do balanço detalhado, conforme a gente vai ver já do que se trata. E, seguindo, então, vamos mostrar como que um spin ele é mudado, porque o spin ele pode flipar na nossa rede, né, em que anteriormente então a gente passou os valores possíveis para mudança de energia. Agora a gente precisa implementar a decisão de troca de spin no algoritmo com base justamente nessa mudança de energia. Só que para isso a gente precisa de um resultado da condição de balanço detalhado que eu mencionei agora há pouco. E o que essa condição ela diz? Basicamente, de forma bem genérica aqui e não tão específica, mas que vai ser suficiente para o que a gente quer tratar, a gente pode falar dessa forma, a condição de balanço detalhado, ela diz que a probabilidade de um sistema em equilíbrio no estado A fazer a transição para o estado B é igual ao processo contrário acontecer, ou seja, o sistema em equilíbrio em B fazer a transição para A. É isso que a condição de balanço detalhado diz para a gente. E então, vamos considerar que o nosso sistema ele atinja o equilíbrio térmico a uma determinada temperatura T. A uma determinada temperatura T. Vou apagar isso aqui. Ctrl 4, colocar essa célula de LaTeX de novo, pronto. Então, considerando que o nosso sistema ele atinja esse equilíbrio térmico, o que a gente tem da condição de balanço detalhado e por que aquele T aparece na diferença de energia dividindo aqui? Porque reparem, vamos considerar que a gente tem os estados A e B e considerar que o nosso symbol canônico, que a probabilidade do sistema se encontrar no estado A vai ser exponencial de menos B
menos beta, perdão, a energia do estado A dividido pela função de partição, né, que é o traço da exponencial menos beta vezes o hamiltoniano. Em que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui do porquê disso agora, mas apenas para seguir aqui a linha de raciocínio, vamos passar então o que seria o equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, a gente tem que a probabilidade do sistema fazer a transição de A para B e do sistema fazer a transição de B para A, ela deve ser igual no equilíbrio térmico. Isso é fácil da gente interpretar, porque, por exemplo, para uma determinada temperatura, se o sistema está no estado A, ele vai ter a mesma chance de ir para B e, no caso, também de B para A, dado que a gente tem uma mesma temperatura. E, sendo assim, a condição de balanço detalhado, ela vai falar o que para a gente? Dado a probabilidade do sistema se encontrar no estado A, a probabilidade dele fazer a transição do estado de A para B, isso aqui, né, esse produto, vai ser igual à probabilidade do sistema estar no estado B e fazer a transição do sistema B, do estado B, para o estado A. Então, equacionando o que a gente quis dizer aqui, ó, a gente tem isso daqui, que é a probabilidade do sistema estar no estado A vezes a probabilidade dele fazer a transição do estado A para o estado B é igual à probabilidade do sistema estar no estado B vezes ele fazer a transição, vezes a probabilidade dele fazer a transição do estado B para o estado A. Então é isso que a condição de balanço detalhado fala para a gente, em que a gente pode reorganizar isso daqui, ó, da seguinte forma: pegar o WBA, passar dividindo aqui, e passar o PA dividindo para o outro lado da equação. Então a gente tem WAB e WBA igual a PB sobre PA, em que esse aqui é a probabilidade do sistema estar no estado B, probabilidade do sistema estar no estado A. Aqui a gente tem a exponencial de menos beta é B, em que beta seria uma constante, né, que eu não mencionei anteriormente, mas é uma constante, dividido pela função de partição, vezes, né, o inverso, né, vezes o inverso, porque a gente tem aqui uma fração, né, probabilidade A, então a gente inverte essa fração, e aqui vai ficar Z no numerador, E menos beta é A no denominador, as funções de partição elas são canceladas, e a gente tem então que a probabilidade do sistema transicionar de A para B, dividido pela probabilidade do sistema transicionar de B para A, é igual a exponencial de menos beta vezes a mudança de energia, né? Porque aqui vai ficar EB menos EA, né? Então, a exponencial de menos beta é B menos EA. E por hoje é só, vou parar por aqui, para não ficar muito longa a aula. Vejo vocês na próxima aula para a gente poder falar sobre a decisão de como um spin ele é mudado. E então é isso, vejo vocês na próxima aula.